Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do SeekFlow, Ventilando Ideias. Me chamo Matheus, sou engenheiro de aplicação da SeekFlux. Estou ao lado do Danilo, que é o nosso gerente nacional aqui da empresa. E temos a honra de receber o engenheiro Sérgio Levi, da Exer, lá de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui, tá? Espero que seja uma conversa bacana. Eu que fico mais honrado de estar aqui falando, agradeço esse convite. Queria também explicar que para muita gente ninguém sabia até hoje, mas eu me chamo Sérgio mesmo, tá? Apesar que o mercado todo me conhece como Levi. E estou muito feliz de estar aqui na Cicliflux, conhecer a Cicliflux, a casa da Cicliflux, que eu fiquei maravilhado e estamos aqui para o que vocês quiserem me perguntar. Sérgio, meu amigo Levi, de longa data, Mais de 30 anos. mais de 30 anos, 25 viajando junto para as HRs, tal. A gente tem muita história junto, graças a Deus. Eu tenho a honra de ter você como amigo. Mas eu gostaria de saber o seguinte, como é que começou a sua carreira no ar-condicionado? Conta os primórdios, por gentileza. Na verdade, começou por um acaso. Eu estudava, estava na faculdade, e aí veio o meu professor, o saudoso Dr. Hans Hermann Sonnenfeld. Nosso professor. Sim, senhor. Também estudei no Mackenzie. A gente não estudou, tirou de A gente não deu. E aí ele me indicou, eu comecei era a Starco, que virou CETEST, manutenção. Eu fiquei lá atuando na área de manutenção, meus primórdios. Depois acabei indo para a Servitec, onde até hoje tem uma relação muito íntima com o pessoal de lá, com a empresa. De lá eu fui para Air Conditioning, e da Air Conditioning eu acabei por um acidente aí de ter uma obra e acabei levando essa obra para a Airtime, junto com o meu ex-sócio, o Joaquim Campanhã, e acabei ficando sócio da Airtime por 18 anos, ou até mais, já não sei quanto, e hoje eu tenho minha empresa sozinho, tá? A X-Air, mas quando chego na recepção como X-Air, como escreve Chair que tá tudo bem. E estou com ela há 15 anos, praticamente, estou fazendo 15 anos no ar-condicionado. Então, mais ou menos essa minha carreira, que começou lá para 84, para cá, são mais de 40 anos, né, de ar-condicionado. A Servitec foi escola para muita gente, né? Foi formar. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Matheus. Eu aprendi muito na Servitec, mas eu também aprendi muito na Air Conditioning. Porque aliás, na própria CETEST, eu sou de uma geração que os profissionais que eram do mercado, eles tinham um conhecimento técnico fantástico. Eu aprendi muito, muito, muito com mecânico. Os mecânicos de antigamente, tinham uma formação e não eram nada que fossem diplomados em escola de engenharia, nada. Mas eles tinham um conhecimento sobre o ar-condicionado. E como eu falo no começo, eu aprendi a visão com eles. Eles eram pessoas que eles olhavam a máquina, não. Eles olhavam o conjunto todo, toda a instalação. Gosto daquele ditado, quem vê a árvore e não enxerga a floresta. Sim. E às vezes, quando você vê no ar-condicionado para tentar corrigir o que você vê de problema, não é aquilo que está logo na tua frente. Então, eu brinco lá com o meu pessoal fala assim, não, falta gás, vazou gás. Eu falei, meu, você olhou a vazão da máquina? Não, não olhei. Então, como você vai condenar, achar que a pressão está baixa porque teve vazamento e agora sumiu o vazamento? Então, isso era uma coisa muito legal do pessoal, que o pessoal sabia, o pessoal chegava na obra, pegava, tocava no tubo de água, sabia se tinha troca, se não tinha troca. Então, eles tinham um conhecimento todo. Só que era uma época, como se diz, né, jurássica, como eu falo, né? Então, na minha época,
não tinha eletrônica, basicamente. Desenho, prancheta, régua, tecnígrafo e a giletinha para pegar O nanquim. o nanquim, cópia heliográfica, mas os projetistas que estavam junto lá fazendo, e os projetistas eram o que hoje que a gente não, os engenheiros de projeto, porque normalmente você tinha aquela bancada extensa com 10, 12 projetistas, que cada um era especializado em duto, em hidráulica, em elétrica, fazendo os desenhos e tudo tal, coordenado por um engenheiro de projeto. E cada um desses, eles realmente tinham uma noção muito grande, principalmente de interferência e tudo tal. E tudo tinha, assim, uma engenharia, tinha uma tecnologia, tudo. Nada existia. Então, por exemplo, para fazer uma proposta de venda, ele tinha que tirar xerox das planilhas que tinham previamente, do que você colocava lá, da parte da descrição técnica. Você ia tirando cópia, juntava numa pasta e ia levar no cliente. Lógico, não tinha computador quando eu comecei. Aí sim, com o tempo veio o computador, já foi no tempo que ainda só tinha Lotus 1, 2, 3 e WordStar para fazer isso, já melhorou. E hoje, com o advento da internet, principalmente com a IA, hoje está muito fácil. Porém, em função de estar muito fácil, eu acho que as pessoas hoje vão cometer muito mais erros porque elas confiam demais na informação que elas recebem e não têm o conhecimento para avaliar se essa informação é correta ou não é correta. Porque depende de muito como você interpela a coisa para saber qual é a tua resposta de volta. Então, a gente brinca, eu posso xingar o cara carinhosamente ou ofender o cara, depende do tom do que eu falo. E às vezes, para uma inteligência artificial, ela não tem essa conotação de entender direito o que você precisa. Então, o mundo é muito diferente, mas graças a Deus, eu sou um cara que pude acompanhar esse tempo todo a modernidade, né, que a gente chama. Eu comecei lá no colegial com régua de cálculo, depois eu fui para uma calculadora de 4 operações, depois para uma calculadora científica. Comecei a trabalhar, era um BIP, que é aquele que tinha que carregar a ficha no bolso, ligar no orelhão para você pegar o recado, e depois do recado você ligar para o cliente ou para quem quer que seja. Depois veio o telemensagem, depois veio o celular, depois veio o Windows, depois veio o smartphone. E hoje tudo que veio aqui, graças a Deus eu pude acompanhar. Então eu fico muito honrado É um privilegiado de ter passado. melhor dizendo, de ter podido passar todas essas Isso aí. fases da vida e mesmo assim continuar, principalmente tecnologicamente. Que eu conto até um caso, entre aspas. Eu tive um projetista que fazia planta, ele era excelente, sabia desenhar na prancheta e tudo, e com o advento do AutoCAD, o cara não se deu bem. E ele começou a ficar de fora, começou a ficar deprimido, começou a beber e veio a falecer. Então, por quê? Porque muita gente não consegue passar essa fase. Hoje eu estava vendo aí esse negócio de inteligência artificial, muitos CEOs estão falando que não querem mais continuar porque não conseguem acompanhar A velocidade. esse novo passo que tem. E eu, graças a Deus, por enquanto, eu ainda tô indo, né? Mas eu fico feliz hoje de ter esse conhecimento do entendimento no geral. Talvez eu não seja um poço de sabedoria, eu tenho uma experiência relativamente boa. Lógico, a minha grande parte não é acadêmica, a minha grande parte é
de experiência mesmo, profissional. Com brinquedo já fiz laboratório farmacêutico com sala limpa e já fiz lojinha de shopping. Então, eu já atuei em todas as áreas disso daí, isso me trouxe conhecimento e tudo tal. E eu me sinto hoje realizado profissionalmente, amo o que eu faço, embora eu brinco que atualmente eu dei uma rasgadinha no meu diploma e virei vendedor, né? Que hoje, infelizmente, a gente tem que também se sustentar, né? Não adianta a gente ser só romântico, né? Sim. Mas graças a Deus estamos indo aí nessa jornada toda e estamos aí cada dia mais trabalhando, entendendo melhor o mercado que mudou muito do meu tempo para cá. É isso aí, isso é uma coisa interessante, Levi. Se você pudesse elencar qual foi o período mais difícil para o HVAC brasileiro, o que você diria? A pandemia, Na o verdade, apagão? assim, sempre, quando eu entrei nesse ramo, em 84, 85, existia uma crise muito grande. Número 2, o mercado foi mudando assim absurdamente. Primeiro, quem tinha ar-condicionado em casa? Ninguém. Sim. Eu lembro quando eu instalei o primeiro split que veio da Carrier nos quartos do Hospital Samaritano. Era uma coisa assim, não tinha controle remoto sem fio, eram uns cabos que passavam aqui, você grudava o termostato e colocava. Então, assim, foi se evoluindo. Eu entrei num período que não existia, entre aspas, as empresas de pequeno porte. Trabalhei em empresas grandes que faziam obras grandes, onde tinha-se ar-condicionado central. Na minha época, cada instalador tinha uma bandeira única de fabricante. Yeah. Então, eu era O fabricante. credenciamento era uma coisa de Sim, fidelidade, né? fidelidade, e nem o teu cliente final podia comprar máquina diretamente deles. Se eu fosse credenciado de qualquer uma empresa fabricante, ele fosse lá e quisesse comprar o produto, ele tinha que comprar de alguém que fosse credenciado. A gente até Certo. brinca que a obra a gente dava de brinde, porque o valor agregado da gente vender um equipamento era muito grande. Fora que era um problema fiscal, que hoje a gente já tem esse problema de tributação, que antes não tinha. E tecnologicamente, que nem eu falo, eu lembro que eu fazia a Telesp, a automação era por camis, era a corda, não existia relé, não existia eletrônica, depois foi pneumático. Então eu fui passando todo esse tempo aí aprendendo e o mercado mudou. Hoje o mercado, lógico, ele está muito mais segmentado. Hoje realmente as instalações também têm um volume imenso de pequeno porte, porém tem um mercado que se tornou um pouco mais tecnológico, como os data centers, a parte hospitalar, que envolve um conhecimento mais técnico. Então eu acho que assim, no começo era uma outra posição, você tinha obras de grande porte, você não tinha pequenas empresas. Depois de um certo tempo começou a mudar o mercado. Era um mercado que era difícil em 84, 85, era difícil arrumar emprego, não tinha emprego. Mesmo assim, você fazia. Só que as pessoas antigamente tinham uma outra postura. Eu brinco, né? Era o ditado. Eu queria ser alguma coisa para depois ter alguma coisa. Hoje, às vezes, a gente se defronta com o novo pessoal querendo impor a condição para poder trabalhar para você. Então, eu lembro, eu passei muitas e muitas sábado, domingo, de noite, sem ganhar hora extra, tudo trabalhando, por uma questão de conhecimento, de querer ter. Então, acho que tudo isso foi mudando, mas basicamente o divisor de águas para mim no ar-condicionado foi, primeiro, a eletrônica, segundo, a tecnologia em termos de AutoCAD e tudo tal,
e hoje a expansão do mercado de pequeno porte, que são os splits, que são equipamentos menores, que pulverizou a parte de instalação. O mercado ele foi evoluindo, os profissionais tiveram que evoluir também, juntamente com o mercado, e foram mudanças muito bruscas, como você comentou, né? Então, de uma década para o outro, a gente viu que os fabricantes mudaram o tipo de equipamento que utilizavam, os projetistas e vocês instaladores também tinham que mudar a abordagem em relação aos produtos. O acesso à informação ficou mais simples, né? Mais facilitado por conta da internet, mas eu queria saber como você sente os novos profissionais que estão se formando hoje em dia, por exemplo. Se você que acompanhou esses 30, 40 anos de evolução. Então, é assim, que nem eu falei, eu acho que o mercado ficou um pouco segmentado, tá? Em paralelo com a medicina, o cara... É um clínico geral versus um Não, escândalo. não existe mais clínico Então, geral. é o que era os. Ele só é o cara assim. Como eu brincava com o pessoal que montava quadro, o pessoal montava quadro elétrico lá na empresa, apertava o botão, não funcionava, ele chamava o eletricista, porque ele só sabia montar o quadro elétrico. Esse era o conhecimento dele. Então, hoje o conhecimento é muito segmentado. Eu sempre falo assim, eu sempre trabalho, por exemplo, uma das coisas que eu sinto saudades é de fiscalização de obra por empresa de ar-condicionado. Trabalhei com as grandes empresas de ar-condicionado que faziam, projetistas que faziam fiscalização da obra. Hoje, não se tem fiscalização. Hoje, infelizmente, às vezes eu já peguei várias vezes, assim, tipo, perdi a obra. Bom, paciência, perdi. Quem enfrentou um Frisarini, Vou. E muito. mas era bom, né? Mas sim, Era mas respeitado, a questão é né? o seguinte, porque a fiscalização em si, o cara não é teu inimigo. Ele que vai te dar o resultado. É isso aí. Ele que vai te mostrar, porque depois a conta vem. Se você fez errado agora, mais tarde você vai ter que consertar. Então, se o cara está lá atento para entender e para fazer, ele consegue corrigir rapidamente isso daí. Você tem essa interação. E hoje eu acho que as pessoas, infelizmente, como eu falei, até propriamente pelo cliente final. O cliente final, desculpa falar, piorou muito, porque ele não tem conhecimento do que ele está comprando. Segundo, ele está indo pelo preço. Raramente você tem alguém que possa... Não, tem, mas assim, hoje a maior parte olha o preço. Então, assim, antigamente eu sentava numa obra com o engenheiro civil, que é o administrador da obra, ele sabia o que eu estava colocando. Ele sabia cobrar de mim. Eu não posso me reclamar de estar sendo cobrado, porque é meu serviço, eu tenho que entregar. Mas era uma interação muito mais inteligente do que é hoje. Hoje as pessoas, infelizmente, têm um conhecimento muito mais específico. Então, por exemplo, parte de projeto. O cara sabe desenhar. Ele não entende o que ele está desenhando às vezes, né? Não é todo mundo isso, eu não quero generalizar como não tivesse profissionais e tudo tal. Mas ficou muito desse tipo, desse conhecimento. Que nem eu falo, hoje o cara pega, por exemplo, principalmente a parte técnica, assim, de mão de obra direta. Antigamente o cara tinha uma experiência fantástica de mecânica, de fenômeno de transportes, de fluido, tudo hoje, entendia o que era pressão de operação, o que não era, entrava numa curva e tudo. Hoje, o cara tem tabela. Está na tabela, não está na tabela, interpreta o que ele está na tabela. Ele não tem esse conhecimento. Então isso aí fica um pouquinho mais. Então, às vezes, eu me deparo com umas coisas. Não é concorrente, não. Às vezes, na minha empresa, o meu técnico vem me fazer um relato, eu falo, você jura para mim que você não falou isso para o cliente? Eu falo, não falei, graças a Deus. Porque, sabe, são teorias absurdas que se tem por falta de conhecimento. Então, assim, no tempo todo que eu atuo dentro do mercado, e é engraçado, eu tenho um grande amigo,
na área, que é o Corazini, que trabalhou comigo na Servitec e tudo, a gente tem uma cabeça assim, eu começo a frase, ele acaba. Tecnicamente, a gente tem tanto uma visão tão concreta do que tem que ser, do que é o problema e todo esse tipo de coisa, que hoje as pessoas olham para a gente, ficam olhando assim, não entendendo o que a gente fala. Porque, infelizmente, que virou óbvio para a gente, para todo mundo hoje, não é mais óbvio. Então, o ditado de o óbvio tem que ser dito virou uma coisa comum. Então, eu tenho que explicar para eles. Você citou Corazini, Levi. Você gostaria de citar mais alguém aí como quando você chegou nesse mercado, eu cheguei, graças ao Dr. Hans, Hermann Sonnenfeld, uma figuraça, um cara de um coração extremamente. Aprendi muito com o senhor Carlos Eduardo Pradinho, que era também, tecnicamente, um conhecimento, tudo tal. Apanhei muito, tá? Mas Faz parte. ele era bravo, né? Muito bravo. Quem diz até isso é o filho dele, o Diogo, que hoje é o presidente lá na TREN, que está lá na TREN nos Estados Unidos. Mas aprendi muito com ele. E tive muitos amigos, né? E isso, acho que isso é o que norteia a minha vida. As amizades que eu fiz no ramo de ar-condicionado, eu não posso falar que eu não fiquei rico, mas graças a Deus, de amizade eu fiquei. Porque eu tenho os meus melhores amigos, um deles está aqui, que é o Danilo, o Giba. E a gente tem toda essa amizade toda de longos e longos anos, e isso me faz. Eu gosto muito de ter essa interação com o pessoal do mercado e tudo tal. Também uma das pessoas que eu gosto muito é o seu falecido José Daniel Tosi, que foi um cara que, quer queira ou não, na época quando eu comecei, a Tosi, que antigamente era Tropical, abriu as portas para mim. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, no começo eu tinha que ter um credenciamento. Vamos citar, né? O Carrer, o Trene, o Itachi, não tinha LG, não tinha nada. Então, tinha que ser uma dessas empresas. Ou era credenciada. E eles não credenciavam ninguém pequeno. As únicas pessoas que vendiam equipamentos para empresa pequena era a Tropical. Da onde ela começou a vender para mim um selfie aqui, uma maquininha aqui, aqui. E eu comecei a me estruturar como empresa. Então também gosto muito dele. Fora de achar que aonde ele tocou a mão, ele vendeu dinheiro. Ele vendeu uma fábrica para carro, vendeu uma fábrica para trem. Isso aí. Ele é um cara de visão, graças a Deus, assim. E outras pessoas assim, que realmente admiro dentro do mercado. Lógico, o Raul Bollinger era uma coisa assim fantástica. O cara sabia quantas gramas de ar tinha, de ar úmido. Era um pouco baseado na integral e tudo. Tripla na sua uma frente. coisa assim. Hoje eu vejo assim, como grande nome ainda do ramo, assim, tecnicamente, é o seu Oswaldo Bueno, né? Com certeza. E o Raul deixou um legado muito forte Sim, na sim. SMAC. O seu Oswaldo está continuando aí Exatamente. também. Então, para mim, esses caras são fundamentais. Lógico, eu sou um pouquinho uma geração depois, eu não conheci o Bodansky, o Remy e tal, que também eram antigas referências de tudo isso daí. Mas são essas pessoas que me impressionaram muito dentro do ramo de ar-condicionado. Qualidade do ar, renovação, Levi. Como é que Isso você sente esse mercado hoje? Eu acho que é o seguinte, isso é uma, como se diria, uma boa sacada, mas é uma coisa que ninguém olhou. Eu sempre trabalhei com ar externo, tudo tal, era muito mais fácil porque, não é que seja mais fácil, as máquinas eram de médio e grande porte, né? Não tinham tantas máquinas de pequeno porte. Mas com o tempo foi se aprofundando esse tipo de coisa, né? E eu acho que a qualidade do ar hoje é fundamental. Você não tinha, né, noção de como eram essas coisas.
Eu acho que assim, nunca se deu importância para a qualidade do ar, que infelizmente são coisas que a gente acaba não vendo, né? Você sente a temperatura mais baixa, sente a temperatura mais alta. Talvez uma hora ou outra você sinta que o ar está horrível, que está saturado com alguma coisa, mas é muita percepção muito indireta isso daí. E é lógico, hoje se você tem a receitinha direitinho de como fazer o negócio, você vai ter uma condição muito melhor. As pessoas às vezes não vê a conta de ficar doente. Por exemplo, como é que você está com a qualidade do ar muito baixa? A exceção, por exemplo, data center não, como se diz, call Call center. center. O cara pega, você tá com o CO2 lá em cima, tá quase todo mundo dormindo, atendendo mal. Ou alguém fica doente por uma propagação de algum vírus, de alguma coisa, você perde tempo como se diz, do funcionário estar de licença, não poder trabalhar e tudo. Ninguém sente isso. Agora, Só sente quando chega no bolso, né? Ele começa a perceber mas que às vezes a turma dele não assim, está tão eu já vi efetiva. casos assim, só por causa de uma denúncia pro cara que foi demitido, que ele falou que estava doente por causa do ar-condicionado, que vai a Anvisa lá e falar pro cara que o cara não tem o documento, que o cara não colocou isso, não colocou aquilo. Então, acho que hoje a qualidade do ar é fundamental. Porém, é muito difícil entender alguma coisa, porque o que às vezes eu peguei muito cliente assim, mas eu nunca tive isso, por que eu tenho que colocar isso agora? Quer dizer, às vezes as pessoas, e é pelo motivo mesmo que eu te falo, às vezes, infelizmente, tudo, a reação tem que ser de imediato, o pessoal tem que achar que não, eu vou ter, eu estou vendo. Não, você não vê. Você dissipa isso tudo dentro do que você está fazendo. Precisou o Serjão morrer no Congresso lá atrás, depois ter a pandemia. Aí teve o PMOC, por quê? Então, assim que as normas e as leis elas acabam sendo Na criadas. verdade, sim, só pela desgraça. Isso. Então é como, por exemplo, a parte de incêndio, Sim. que a gente tem hoje, a parte de pressurização de escada, que antigamente não tinha. Que escada tem? Que prédio em São Paulo tinha pressurização de escada? Que prédio tinha anticâmara? Não tinha nada. Ah, mas agora? Pô, agora você tem que dar um jeito, cara. Você tem que fazer uma rota de fuga, você tem que fazer todo esse tipo de coisa. Ah, mas eu nunca fiz. Não, não fez porque ninguém conhecia, não tinha a noção do perigo que você corre. Infelizmente, a conta veio tarde, né? Então, hoje muita coisa que você vê, assim, principalmente essa parte de qualidade do ar, é fatal. Só que aquela coisa, infelizmente, hoje as pessoas que analisam, elas analisam financeiramente. Elas não conseguem enxergar investimento a curto prazo, a longo prazo. Às vezes eu faço muito estudo de payback, né, de trocar equipamento, de fazer um negócio. Aí, por exemplo, independente de tudo, por exemplo, um dono do prédio falou: ah, por que eu vou trocar para uma máquina mais eficiente e tudo? Não sou eu que pago a conta de luz, vai ser o condomínio. Se eu não for trocar, vou comprar o mais barato. E é o que acontece. Então, eu acho que o mercado ficou muito assim, parte de preço mesmo, tá? De querer que o preço prevalece sobre o conhecimento técnico. E, infelizmente, o conhecimento técnico ficou pulverizado, porque as pessoas, que não falam, elas não investem muito. Às vezes elas pegam um artigo, propriamente medicina. Hoje o cara vai no médico, mas ele já leu no Google tudo o que ele tem, o que ele fez, o que ele não fez, né? Ele só vai lá no médico para confirmar se ele está certo ou não está certo. Então, funciona muito assim o mercado. Você sente essa resistência ainda do cliente final em pôr Sim. a qualidade do ar, Sinto, mesmo tendo normas? sinto porque o que acontece? Às vezes a gente entra em concorrência e o que acontece? O cara pega, está com um preço muito menor do que o teu,
Eu já peguei isso, eu peguei assim. Pô, mas o cara não colocou o sistema de ar externo. Ele falou que não precisa, que é só abrir a janela que já entra ar novo. Quer dizer, mas ignorâncias, isso é um instalador, né? Eu não poderia chamar ele de instalador. Mas, infelizmente, o mercado é isso. Então, por exemplo, hoje, como também as obras diminuíram também de porte, então é mais ou menos o que uma construtora para fazer uma reforma de um banheiro contra o pedreiro, entendeu? O pedreiro pode botar o azulejo torto, fazer o encanamento vazando e todo esse tipo de coisa, porque você contratou um pedreiro, você não contratou a construtora para se responsabilizar pelo serviço. Aí acontece qualquer problema lá, depois você vai falar o quê? Para o cara que não tem condição nem de arcar com o prejuízo que te deu. Então, vai muito também do pessoal hoje que, por ter diminuído essa diferença de obra grande para obra pequena, e isso pulverizou muito no mercado, né? Porque se você for ver, qualidade do ar em obra grande, todas têm. Estou errado ou Esse não? ponto que eu ia chegar. É Toda, isso aí. qualquer projeto, de qualquer empresa que seja um projeto grande, É. qualidade do ar, todas têm. E aonde não tem? Nas obras de menor porte, né? Mas os projetos de 30, 40 anos atrás, mesmo os menores, eles já não eram um pouco mais preparados? Sim, Porque você tinha um self, um splitão, mas com uma caixa de mistura, que você... sim, mas na verdade o conceito era outro. O pessoal que não te falei. Vamos entender assim. Eu tinha, trabalhava uma empresa lá, tinha lá os 12 projetistas. Tinha engenheiro responsável. O engenheiro responsável falava, o cara do duto sabia de cor e salteado que ele tinha que colocar ar externo ali, assim, fazer a caixa de mistura e tudo. Ele sabia. Hoje, faz um rabisco, faz um desenho, manda lá para a obra. Quando faz um projeto, né? Porque hoje também é outra coisa. E outra, o mercado ficou assim. As empresas que eram projetistas tinham engenheiros, tinham projetistas e tudo tal. Hoje o que aconteceu com o advento do mercado, e não só para o projeto, mas também para o pessoal de instalação, o que aconteceu? O cara que era o projetista da empresa dele, que fazia parte de uma empresa de projeto, saiu e foi concorrer com o próprio projetista. Lógico, ele não está preocupado em sustentar 10, 12. Ele vai cuidar do dele, faz isso. O que aconteceu com os mecânicos? Eu vou instalar, eu instalo, tudo tal. Eu tenho um preço lógico, eu não tenho uma empresa para falar que não. Eu explico para meus clientes, falo, olha, você desculpa. Minha empresa é registrada no CREA, eu tenho uma experiência, eu tenho seguro de responsabilidade civil para qualquer coisa que aconteça na tua obra, e você quer me comparar com um cara que tem uma validar um RT. que tem uma ME, e o pior não é isso, você falou de validar a RT, é uma coisa que eu achei absurda. Por exemplo, eu tenho um grupo lá que eu participo de ar-condicionado, e o cara se anunciou lá, quem necessitar de RT, eu assino RT. Quer dizer, pô, aí o mercado, o que acontece? Acontece isso, a gente dá tiro no próprio pé. Então, assim, todos os mecânicos que tinham melhor conhecimento foram montar firmas terceirizadas, foram assim, concorrem diretamente com você, sem ter engenharia, sem ter nada, tal, e o cliente final aceita. Por quê? Porque ele não está tão preocupado com o que ele vai receber. Está mais preocupado com quanto ele vai pagar. Exemplo, outro, os grandes projetos. Precisa tratar o ar externo? Precisa tratar o ar externo? Não, não precisa tratar. Quantas e quantas vezes? Porque senão aumenta a carga térmica e todo esse tipo de coisa, aumenta o custo. Então, o pessoal vai, como falou, vai fazendo um Frankenstein. Você começa a fazer uma obra,
para entrar dentro do custo, diminuir isso. Ah, precisa de automação? Não, vamos fazer standalone. Não precisa gerenciar nada. Então não precisa. Ah, precisa individualizar a sala? Não, não precisa. Vamos fazer tudo aí, dá vazão constante. Aí chega o usuário final que vai usar lá e fica lá enchendo tua paciência. Pô, não aguento, o ar tá horrível, o negócio é. E a culpa de quem é? É como às vezes estava discutindo aí o negócio do carro, né? Ou do carro de algum equipamento. O cara condena o equipamento, mas não é o equipamento que está errado, o projeto está errado. A aplicação dele está errada, não é o equipamento. Ah, não compro mais de tal fulano porque está com excesso de vazão. Eles mandaram a máquina de excesso de vazão. Eles não mandaram. Quem instalou para você comprou e te forneceu o dado. Às vezes eu falo até pro meu pessoal, fala assim, tem um erro de projeto. Fala, toma cuidado quando você fala que tem um erro de projeto, você não sabe como começou a história. Então, você vai ver, o cara fala assim, aqui na carga térmica, aqui vai ter 20 pessoas. Tá bom. O cara faz a carga térmica. Você vai implantar? O cara quis mudar, botou uma sala, tem 4 pessoas. Aí o cara morre de frio e não sabe por quê, e a culpa do projeto é ruim. Então tem muito isso dentro das coisas está muito ruim. Então eu vejo isso. Antigamente as pessoas tinham um pouco. E outra, esse é o problema da tecnologia. Antigamente você tinha um pouquinho mais de tempo para pensar. Eu lembro de um projetista uma vez, fomos numa reunião, ele tinha colocado uma máquina num data center e a máquina bem debaixo do servidor. Entupiu o dreno, desligou o servidor, mó BO do campo, chamaram o cara da reunião, perguntaram para ele, mas por que é que você colocou a máquina aí? Adorei a resposta. Vocês me deram tempo para pensar. Se eu tivesse o tempo para pensar, eu não tinha feito uma coisa dessa errada. E às vezes as pessoas são assim, processo de comprar, ele é longo, eles vão empurrando, depois que eles vêm, que eles compram... Pensa no fluxo de caixa... o prazo teu. Quem comeu o prazo de instalação foi compras. O cara negociou, fez lá, porque ele tem que tirar o dinheiro e tudo. Chegou lá, e aí eu brinco com meus ditados que eu falo. E depois eles querem que 2 grávidas fazem bebê em 4 meses e meio. Não faz, não adianta você dobrar a pessoa. Não adianta, cara. Não tem jeito. Então, as pessoas, infelizmente, elas vão... A galera lá... Nós temos um público hoje aqui. É verdade, tem que ter plateia. Nós somos Pessoal, plateia hoje. A plateia até deu risada agora das 2 grávidas, 4 meses e meio. Mas é uma coisa que eu falo corriqueiramente para meus clientes, porque às vezes eles são muito simplistas. Então, por exemplo, coisa básica aí, quase todo mundo tem. Precisa fazer tanto tempo de vácuo? Precisa deixar pressurizado tanto tempo? Precisa, cara. Não tem jeito. Aí se eu não deixar tudo bem. Você vai estar com o sistema contaminado, você vai estar com vazamento, você vai parar mais 3 dias para resolver o que você não fez, porque você não quis fazer. Então, tem muito disso daí, né? Então, isso daí é uma das coisas que eu via que, pelo menos antigamente, por falta um pouco de modernidade, as pessoas paravam um pouco e tinham o direito de pensar. Hoje, com esse advento de ser tudo mais rápido, a informação mais rápida, tudo corre mais rápido, as pessoas realmente param um pouco de pensar. Então, elas não conseguem perceber o risco que elas correm. E eu acho que hoje se corre muito mais risco do que se corria antigamente. Isso é uma percepção muito interessante. São dores que a gente passa na realidade diariamente. O Danilo ainda permanece na parte de vendas, mas eu passei 2 anos nessa parte, agora a gente está na aplicação. Mas na parte de vendas a gente sentia justamente essa questão do cliente demorar muito para procurar o equipamento e querer ele do dia para a noite. Um equipamento de 20 cavalos, um ventilador industrial de grande porte.
Então a gente começou a fazer trabalho de conscientização no final da cadeia, que é o comprador, que é o dono da construtora, que é o cara que está lá na obra, mas não tem muito conhecimento desse tipo de papel de fato. E a gente tem percebido que associações como a Brava, associações, a própria Esmáquina, que não é associação, mas a Brava, a Asbrave, a Ashray, que você também é um membro, né? A gente vem percebendo que esses eventos que a gente tem feito, eles têm dado muito resultado. A gente tem tentado passar essa régua para cima. A gente passa as informações sobre qualidade do ar, sobre ventilação em hospitais, como o Expo Colindel já faz. O próprio Sindicatar já faz um trabalho excelente com os cursos sobre cozinha, sobre ventilação, sobre pressurização de escadas. E eu queria saber se esse papel, se você tem sentido que as associações que a gente tem visto no mercado hoje, se eles realmente têm feito esse impacto, se isso realmente faz diferença no final para o consumidor e para a gente que trabalha Eu na vou área. ser sincero com você. Infelizmente, faz diferença, é óbvio. Agora, sabe, o que eu sinto é que as pessoas, infelizmente, estão muito desinteressadas a melhorar. Ninguém quer aprender, ninguém quer maturar as coisas, as pessoas querem ser imediatistas. Em função disso, elas só visam o retorno financeiro. Então, eu acho assim, nesse mar que a gente tem, que inclusive propriamente você não tinha quem explicasse para você, ou quem desse um curso para você, ou que tivesse fazer um treinamento em relação a esse tipo de coisa, eu acho que melhorou muito. Porém, eu acho que ainda, qual é o maior problema? Não está dentro de quem quer ensinar, está de quem não quer aprender. Quase poucas pessoas querem aprender, poucas pessoas querem melhorar. Hoje eu achei legal aqui na Flux que o senhor Roberto falou que é o seguinte: você acordar para querer ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Se acordar para fazer o melhor de você, a consequência vai ser o dinheiro. E isso eu achei que é mais ou menos o que eu penso. Mas infelizmente, que nem te falei, hoje o volume das coisas é muito maior, a quantidade de itens ficou muito extensa e os profissionais ficaram muito segmentados. Então, as pessoas que têm mais experiência hoje dentro do mercado, ou propriamente em qualquer outro mercado, por uma questão financeira, estão sendo deixadas de lado, né? Quer dizer, os caras que realmente detêm o conhecimento estão perdendo seus empregos, as empresas com uma questão de controle de custo estão pagando cada vez menos para fazer as coisas, colocando profissionais menos qualificados, e aí a cadeia vai ficar. Mas isso não acho que é um problema do ar-condicionado. Não é o geral. É o geral. A própria construtora se torna dessa forma. Hoje eu converso com engenheiros de construtora que eu vou falar, amigo, eu que sou engenheiro mecânico formado, entendo mais de concreto do que eles. Porque é verdade, né? Infelizmente as pessoas, e isso sempre foi, a vida toda vai ser que a prática sempre vai levar o teu melhor conhecimento. Você pode ter toda essa tua formação acadêmica e tudo tal, mas você nunca vai aprender se você não tiver uma prática boa. Eu sempre brinquei. Graças a Deus, eu aprendi muito com o bolso dos meus clientes, fazendo besteira nas obras deles, tendo que corrigir, eles pagando a conta para eu aprender o que estava errado, né? Então, eu acho muito por aí, viu, Matheus? Ô, Levi, como é que você vê ainda? Você ainda enxerga aquele triunvirato entre o projetista, o projeto, o fabricante e o instalador ainda como uma coisa que funciona? Ó, Eu estou dizendo desculpa interromper rápido, mas uma empresa, um fabricante que tem uma boa engenharia de aplicação, que saiba passar para um instalador que tenha engenharia para receber e um projeto bom que fique bem claro para os dois. Você acha que isso aí ainda funciona? Poderia melhorar? Como é que você sente? eu acho que é o seguinte, o mercado se dividiu em quem são os profissionais
que têm qualificação, e os outros que vendem as coisas. Eu acho que muito projeto que sai aí, as pessoas não têm condição nem de ter emitido. Nossa, eu não queria ser agressivo ao ponto de falar, mas é um pecado de dar do CREA, ter dado CREA para essas pessoas, às vezes. Eu acho que assim, o mercado, muitas das pessoas não estão muito preocupadas. E o que aconteceu? Ficou uma cadeia horrível. Então, assim, o cara que cobrava muito bem pelo projeto, cobrava por uma fiscalização, ia lá, tudo tal, está concorrendo com o funcionário dele. E o funcionário deles não está preocupado em construir uma coisa, tal. Ele quer o sustento dele de uma forma rápida. Então, assim, melhora, melhora. Se você tem uma porcentagem disso daí de mercado, de, sei lá, desses pequenos hoje, sei lá, desenvolve dessa fatia de 100%, vamos considerar, de 100% desses novos projetistas, eu acho que você só consegue mexer em 10%. Você não consegue fazer com que isso tudo vire cultura. Graças a Deus, é lógico, você sempre promove tudo tal. Mas se não existir algum advento de fora que obrigue as pessoas a fazer isso daí, como a gente brincou, é só na hora que dói o bolso, ou só na hora que alguém sofre alguma penalidade e tudo isso daí, infelizmente a coisa não está mudando. Então, e as penalidades que tem, só tem uma. Quem tem a penalidade? É o cara que é empresário, que é o cara que vai pagar o imposto. Então, assim, por que é que o outro vai ficar preocupado em melhorar? Porque eu não pago imposto, eu ganho meu dinheirinho, eu me sustento, ninguém me fiscaliza, eu não tenho nada. Então fica um pouco difícil, é uma coisa correr atrás do rabo. Entendi. Pelo menos, eu sou mais novo que vocês estão na mesa aqui, mas eu Mas sempre... você está bem mais acapadinho, né? Vamos combinar, hein? Rodei muito tempo no minério sem óleo, né? Você rodou sem óleo também, né? Sem óleo, muito sem óleo. Meu amigo também. Mas ele tá melhor que eu agora. Mas graças a Deus, eu tava com uma cara de bolacha traquinas, de tão inchado. Tudo bem. Mas eu ia perguntar, justamente, né? Eu sou mais novo aqui dessa mesa, mas depois que eu entrei no setor, eu vi que, novamente, todo mundo se conhece, todo mundo é muito unido, né? A gente fala, pelo menos entre os projetistas, os instaladores, vocês se conhecem, vocês interagem, a gente se encontra nesses eventos de associações, mas a gente vem conversando nos últimos dias que ainda há uma certa desunião dentro do nosso setor, seja entre fabricantes, seja entre instaladores de pequeno porte. Você sente que isso afeta hoje o mercado de maneira direta? Você sente que você tem essa disparidade, essa distância ainda? Lógico, eu acho assim, é que não te falei. Por exemplo, preço, tá? Eu sou um consumidor, eu compro de A, B, C ou D. Se você tem produtos similares, você escolhe o que você acha melhor entre teu custo-benefício. Hoje ninguém procura se o teu, por exemplo, se eu chegar a comparar o teu ventilador com um do concorrente, se tiver um pouquinho acima em termos de preço, mas tiver um equipamento melhor, hoje eu não tenho opção de comprar de você por causa disso, né? Por quê? Porque também assim é número. Então as empresas grandes, todo mundo bate na minha porta, fabricante, principalmente equipamento, pô, Levi, me ajuda, eu preciso fechar o mês, eu estou abaixo da minha meta, eu estou não sei o que lá. Fala, então tá bom, me dá de graça, me faz 50% de desconto, tá? Tó. Porque hoje as pessoas analisam o número, né? Todos os trabalhos hoje, em termos de prazo, são muito, o retorno quer ser muito imediato, ninguém quer esperar, né? Propriamente, que nem assim no ramo de engenharia, que engenheiro hoje se forma vai trabalhar de engenheiro? Os melhores engenheiros, onde estão hoje? Mercado financeiro. O que eles produzem no mercado financeiro?
Não, no mercado financeiro não se produz nada. Mas você percebe, por quê? Porque é onde está o dinheiro. Então, não tem mais essa valorização técnica de você comparar os produtos, de querer achar um custo-benefício melhor e todo esse tipo de coisa. E dentro das pessoas que estão dentro do mercado, também, é que nem eu falo, você não é incentivado a fazer alguma coisa melhor. Então, de novo, a palavra bonita, você tem que fazer uma reengenharia. O que é uma reengenharia? Cortar. Cortar custo. Cortar custo. Aí você tem que chegar lá depois para o usuário final e falar, olha, é que mandaram cortar, não era assim. Porque o cara quer o resultado da mesma. Acho que se você pegar e mexer no teu projeto, e gastar menos, ele vai fazer a mesma coisa. Não, não vai fazer. Mas o mundo está assim hoje, né? Então, quer dizer, agora, também vamos combinar, né? A gente também não pode ser infantil ao ponto de não saber que as regras do jogo são essas. Você tem que entender quais são as regras do jogo e tentar, dentro desse universo, mudar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sofre, eu principalmente sofro, é com a carga tributária. Então, por exemplo, eu vou concorrer, eu tenho uma empresa, e não é uma empresa grande, eu tenho uma empresa de pequeno porte. Eu posso concorrer com a empresa de grande porte? Dificilmente eu consigo concorrer com eles. Agora, o pessoal de uma microempresa concorre comigo. E como? Ele paga 5%, eu pago 16% de imposto. Então, estruturalmente, fiscalmente também, é horrível a gente trabalhar dessa forma. Então, vai te amarrando para você ter soluções. Então, é óbvio, número 1, sim, teria que qualificar melhor o pessoal, porém, para qualificar melhor, tem que ter interesse que as pessoas queiram se qualificar melhor, que elas também não têm. Segundo, que reverta isso no benefício, tá? Porque, infelizmente, ninguém está querendo fazer um bom serviço. Quer ganhar dinheiro, né? As normas estão aí, né? A gente acaba não seguindo. Sim. O dinheiro passa por cima da norma. Sim, infelizmente, tá assim. Mas é que nem eu te falei, é muito bonito esse negócio saudosista, antigamente era legal e tudo tal, mas, sei lá, não dá pra gente achar que a vida vai ser assim, assim. As regras são essas. É como futebol. Ah, futebol era assim, agora é assim. O cara que jogava lá antes não joga hoje e vice-versa. O mundo mudou, vai mudar e vai fazer assim. Isso aí. Entendido. Então, assim, a gente está caminhando mais ou menos pro final dessa conversa. Passou muito rápido, diga-se de passagem. Papo bom é rápido. É verdade. Mas uma última coisa que eu queria pedir ou perguntar, na realidade, é se, por exemplo, se o Levi lá de trás, de 40 anos atrás, se ele fosse entrar no mercado agora do ar-condicionado, se ele teria algum conselho para dar e qual seria esse conselho para o jovem estudante que está iniciando agora no mercado? Eu acho que o fundamental é aquela frase que eu falei. Primeiro tenta ser alguma coisa para ter alguma coisa. Primeiro você se esforça, primeiro você pensa numa carreira para fazer alguma coisa, você estuda, se dedica ao teu serviço, ao teu trabalho, para depois sentar e exigir. Porque não adianta, se você hoje, e é o que acontece hoje no mercado, quantos profissionais têm 20, 30 anos de empresa? Não existe mais. O cara aposentava, o cara começava Depois ele estava na mesma na empresa. mesma empresa. Hoje não tem mais. Por quê? Porque o outro lá deu um chocolate a mais, vamos lá, porque essa daí eu ganho um chocolate. A outra, ó, esse já me deu mais um ticket, aumentou o ticket refeição. Ó, mas aqui eu trabalho menos. Eu perdi funcionário porque Trabalhava muito. porque ele falou, não, as obras de lá são mais fáceis para eu Mais tranquilo de é mais tranquilo. Mas, pô, você não quer aprender? Ah, cara, cansado,
É difícil. Mas eu acho é isso, que o profissional novo de mercado e que tem que ter o tesão de trabalhar, né? Porque uma das coisas também aconteceu isso daí, isso geral pelo país. Ninguém mais tem tesão de trabalhar. Ninguém quer mais trabalhar. Todo mundo ou reclama ou vive sem perspectiva. Ninguém pensa no futuro. Mas é isso aí. Bacana, bacana. A gente tem visto essa mudança muito drástica do tipo de profissional que a gente tem hoje em dia. Então, todo lugar que a gente vai, tem alguém perguntando pra gente se tem indicação, se tem profissional, se você pode indicar alguém para estágio, para trabalho. A gente tem visto isso, o mercado reclamando dos profissionais de hoje em dia. Então, se a gente puder deixar alguma mensagem, é isso: se profissionalize, tenha curiosidade, procure aprender. A gente tem as associações para isso, concursos, a gente tem própria empresa como um todo, a gente recebe muita dúvida também. E a mensagem que eu queria deixar era essa, né? Busquem conhecimento, né? Tentem se profissionalizar Só ao aí. máximo, né? Eu sempre falo isso para os meus funcionários. Eu falo assim, amigo, se quiser, eu tiro suas dúvidas. Mas, por favor, não pergunta para mim o que você tem que fazer. Você pega, você lê, tenta entender, e o que você não entender, você vem perguntar para mim, aí eu te respondo. Agora, eu falar para você, te dar a receita para você fazer, você não vai aprender nunca. Você vai me perguntar 10 vezes sempre a mesma coisa, porque você não vai entrar. É o que a gente falou. O cara olha, copia e cola, copia e cola, copia e cola. O que ele está fazendo? Não sabe. Então, por isso mesmo que eu falo, acho que essa coisa de investir propriamente no teu conhecimento, porque as coisas são assim, se você aprender o básico, o resto, teu raciocínio faz você entender. Você não precisa decorar as coisas. Se você entender o que você está fazendo, você consegue, na tua linha de raciocínio, resolver o problema. Agora, se você a vida toda, você só viveu copiando e colando, é como eu falo, você vai fazer um trabalho na escola, você pega, tira da internet, faz um negócio, nem lê. Como é que você aprendeu? Não aprendeu nada. Mas é isso aí. Maravilha, maravilha. A gente conversou com o Sérgio Levi, nosso querido amigo aqui da Exer novamente. Queria agradecer pela presença. A gente passou hoje os últimos 2 dias juntos aqui mostrando um pouco da fábrica. Fala, Factory Tour calma, aqui. espera um pouquinho, fala, não é junto, ficamos aqui na fábrica. Vamos pegar mal aqui, eu estou me apresentando aqui no mercado, hein? Você tem alguma coisa para falar sobre a fábrica, sobre a experiência? Não, realmente O que você achou? eu achei uma coisa fantástica, porque assim, como eu estava falando aí no final, a gente conhece as pessoas, sou amigo das pessoas aqui há muitos anos, mas a gente só conhece mesmo as pessoas quando a gente vai na casa das pessoas. Na casa das pessoas, a ver o que elas têm, como elas fazem, quais são os valores da casa e tudo tal. E eu realmente fiquei impressionado, sim, pela união deles, pela coragem deles, porque sinceridade, talvez, eu com certeza acho que eu não conseguiria me arriscar tanto quanto eles se arriscam nesse mundo hoje, porque hoje, como eu falei, você não precisa ter uma fábrica, produzir. Você pode ter muito dinheiro sem fazer nada, aplicar, fazer o dinheiro. Então eu fiquei maravilhado com esse tipo de coisa. E pela própria criação do processo de tudo que basicamente está aqui, eu olhei que é tudo uma solução feita aqui dentro. Sim. Em momento algum foi importado, ou foi uma tecnologia, uma coisa assim tal, mas não é assim. Foi tudo pensado de todo mundo aqui. Então isso me fascinou muito, tudo tal, como a fábrica é uma fábrica bonita, uma fábrica jovem, tal, não... Fiquei realmente... Enxergou processos claros, enxergou Sim, achei que... Eu pergunto, realmente é isso. é uma coisa às vezes meio difícil. A gente nunca sabe, para chegar a essa garrafa d'água na tua casa, qual é todo o processo, como é complicado para você jogar uma água numa garrafa. Imagina
para fazer um ventilador, para produzir um negócio, com 50 itens diferentes. E fora isso, assim, a clareza do que estão as coisas. Eu realmente fiquei muito impressionado por isso daí, e principalmente com a família mesmo, né? Assim, um pessoal que tem paixão, né? Quer dizer, esses sim são pessoas que se estão... Ah, mas os caras estão ganhando dinheiro? Tomara, tomara, tomara. Porque são pessoas que não estão para ganhar dinheiro, estão para investir no sonho deles, Isso nas aí. coisas que eles têm. E você faz parte disso. Tá? É Obrigado. isso aí. Obrigado, Levi, por ter Obrigado. vindo. Obrigado mesmo. Levi, muito obrigado pela presença, Imagina. obrigado pelas palavras. Imagina, Ed. Espero vê-lo novamente, próximo aqui, provavelmente. Queria agradecer aqui a todo mundo que viu o programa. E queria agradecer ao Danilo também, por participar aqui. Valeu, com a gente, tá? Matheusão. Foi ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado.